Olá, bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito comum, que é a parada do anticoncepcional e a ausência de menstruação. Para muitas pessoas, parar o anticoncepcional pode tornar a vida um caos, assim como foi para mim. Eu já tentei parar 2 vezes e nessas 2 vezes eu não menstruei e meu rosto encheu de espinhas. E apenas na terceira vez que eu parei que deu tudo certo, meu rosto ficou limpo e eu voltei a menstruar. Mas eu precisei colocar muitas dicas em prática, precisei pesquisar muito sobre o assunto. E hoje eu vou passar essas dicas para você e explicar por que isso ocorre. Isso ocorre porque quando você toma a pílula, ela meio que desliga os seus ovários. Ela vai desligar o eixo hipotálamo, hipófise e ovário. E assim, o seu corpo ele para de produzir alguns hormônios e você vai apenas ingerir esses hormônios através da pílula. Então, quando você para, esse ovário, esse hipotálamo, ele ainda está desligado. E para ele entender que ele precisa voltar a produzir alguns hormônios, que ele precisa voltar a funcionar, voltar a produzir um ciclo menstrual, pode demorar um tempo. Mas você pode acelerar esse processo e você pode ajudar o seu corpo a voltar e a perceber que ele precisa voltar a produzir esses hormônios o mais rápido possível. Esses hormônios que podem estar falta é o estrogênio, que pode estar muito exagerado por conta de ainda ter resquícios da pílula, então ele pode estar muito alto ou ele pode estar muito baixo. A progesterona pode estar baixa, a testosterona pode estar alta, porque quando você toma a pílula, ela baixa a sua testosterona. E quando você para, o corpo ele começa a produzir muita, então isso aumenta a espinha, a queda de cabelo e vai desregular todo o seu ciclo. Então, hoje eu vou passar algumas dicas de como eu voltei a menstruar depois de parar o anticoncepcional. Então, o primeiro passo para você voltar a ter um ciclo é desintoxicar o seu corpo. Porque enquanto o seu corpo ainda tiver resquício de hormônio, resquício de anticoncepcional, ele não vai voltar a produzir o ciclo natural dele. E esses resquícios podem ficar no seu corpo de 3, 6 meses até 1 ano depois que você parou. Então é muito importante que você ajude o seu corpo a se livrar desses hormônios, se livrar desses excessos, se livrar daquilo que não precisa, pois muitas vezes o seu corpo não vai dar conta de fazer isso sozinho. Então você vai precisar ajudar ele. E como você pode ajudar? Mudando seus hábitos, estimulando a detoxificação do seu corpo. E como você estimula essa detoxificação? Comendo alimentos detoxificantes, fazendo exercícios e mantendo uma rotina de sono regulado. Então eu vou explicar tópico por tópico. Comer alimentos detoxificantes. Quais são eles? São o grupo das brássicas, couve, brócolis, agrião, espinafre, repolho, rúcula. É muito importante comer pelo menos 1 xícara desses alimentos por dia, porque eles vão ajudar muito a eliminar o excesso desses hormônios. E eles vão ajudar também com nutrientes para construir os hormônios que você precisa. Eles vão ajudar a produzir os hormônios necessários. O chá verde ajuda muito na detoxificação. O limão, então, se você conseguir tomar meio copinho de água morna com limão toda manhã, ou tomar limão durante o seu dia, porque o limão ele vai ajudar bastante a detoxificar o seu corpo. Você também precisa mudar os seus hábitos alimentares, precisa começar a trabalhar o seu intestino, porque no seu intestino que também são produzidos hormônios, que são absorvidos os nutrientes para construir alguns hormônios, que são absorvidos nutrientes para nutrir o seu corpo. Então, precisa haver toda uma mudança na sua dieta. E que dieta é essa que vai ajudar no seu corpo, no seu intestino? É uma dieta baseada na desinflamação e na detoxificação. Então, o primeiro passo é diminuir a ingesta de açúcar refinado, né, o açúcar branco, e de farinha, porque esses são açúcares simples e eles vão acabar aumentando a insulina. Quando você aumenta a insulina, você vai desregular todos os seus hormônios. A insulina é um hormônio. E uma vez que você desregula um hormônio, você vai produzir uma cascata de desregulação de outros hormônios. Então, você vai começar a desregular o seu ciclo e, assim, adiando, atrasando ou mantendo ele ausente. Então, o primeiro passo é diminuir a ingestão de açúcar, doces, massas, pães, farinhas, mas é muito importante não excluir os
carboidratos bons, que são as frutas, que são os legumes, pois esses vão trazer nutrientes e vão te ajudar no processo de nutrir o seu corpo e desinflamar. Outra alteração na dieta é diminuir a ingestão de leite, derivados, queijo, doces, chocolate, porque esses são alimentos muito inflamatórios e eles também aumentam a insulina. Então, qualquer alimento que esteja aumentando muito a insulina, a gente precisa evitar, porque senão vai desregular todo o nosso ciclo. E a insulina elevada também ajuda a produzir testosterona, que é um hormônio masculino, andrógeno, que aumenta a espinha, aumenta a queda de cabelo e é tudo que a gente não quer. Então, diminuir a ingesta de leite e derivados, claro que não é para sempre, mas se você puder manter por um período essa mudança de não ingerir leite e derivados, seria muito importante para o seu corpo desinflamar e para o seu corpo voltar ao normal, voltar a produzir esses hormônios. Então, tenta evitar, faça substituições, porque vai ser só por um período de tempo e vai valer a pena. Às vezes, uma semana sem, um mês sem, já dá para ver muita diferença. Outra grande ajuda que você vai dar para o seu corpo é o consumo de chás, porque os chás, eles também vão atuar no intestino e vão atuar na produção hormonal, vão atuar nos quadros inflamatórios do seu corpo e vão auxiliar a voltar a produzir alguns hormônios e regular o seu ciclo menstrual. Os principais chás são esses que eu listei: o gengibre, que ele é anti-inflamatório, ele ajuda na redução da insulina, que é extremamente importante. O chá de amora, que também auxilia na insulina. O dente de leão, boldo, alecrim, eles vão atuar no intestino, que, como eu já falei, é uma parte importante. Então, ele auxilia também o fígado. Esses 3 chás, boldo, dente de leão e alecrim, eles vão auxiliar no processo de detoxificação e expulsão dos hormônios que nós não precisamos. O chá de hortelã, ele vai ajudar a diminuir a testosterona, então diminuir as espinhas, a queda de cabelo. O chá de uxi amarelo e unha de gato, ele é conhecido por ajudar a regular o ciclo menstrual. Então, você toma uma erva de manhã, a outra pela tarde, ele vai regular o seu ciclo. E o chá de canela, que ele auxilia no combate à resistência à insulina. Agora, outro passo extremamente importante são os exercícios físicos, pois eles vão ajudar a melhorar o funcionamento do seu corpo e, através do suor, a gente libera muitas toxinas e muitos resíduos que não são úteis para o nosso corpo. E nós também precisamos eliminar esse resíduo, porque, como eu falei, às vezes o corpo ele não dá conta de eliminar, então você precisa auxiliar ele, e o exercício é uma ótima forma de auxiliar na remoção desses itens tóxicos ao seu corpo através do suor. E, além disso, os exercícios também vão atuar na resistência à insulina, vão ajudar a diminuir a insulina ou um quadro de pré-diabetes, um quadro de tendência diabetes, que é uma das consequências do aumento da insulina. Os exercícios eles vão ser primordiais e essenciais nesse caso. Os exercícios de força, eles ajudam muito na resistência à insulina, então musculação, pode ser exercícios feitos em casa também. O importante é fazer, então escolha um exercício que te agrade, mantenha uma rotina e faça, pois vai ajudar muito a retomar a sua menstruação. Outro passo extremamente importante é manter um sono regulado, pois é durante o sono que o nosso corpo alguns órgãos vão funcionar. Por exemplo, o fígado é um órgão que tem seu pico de funcionamento de madrugada, e o fígado é um órgão responsável pela detoxificação do corpo, ou seja, eliminar resíduos que nós não precisamos. Então, se você não tem um sono regulado, se você acorda muitas vezes de madrugada, ou se você fica acordado de madrugada mesmo, o seu corpo vai estar acordado no momento que era para ele estar desligado e o fígado funcionando. Então, quando você fica acordado, esse fígado não vai funcionar da maneira que ele deveria funcionar. Então, é muito importante ter um sono regrado, uma rotina de sono, dormir no mínimo 7 horas por dia, pelo menos, porque durante o sono são eliminados esses resíduos, o seu corpo vai trabalhar para o funcionamento dele e também são produzidos alguns hormônios que o seu corpo precisa para funcionar e para voltar ao seu ciclo menstrual. Então, é muito importante dormir certinho. Outra coisa é controlar o estresse e a ansiedade, porque quando você está muito estressado, muito ansioso, o seu corpo vai liberar alguns hormônios muito prejudiciais, como o cortisol. A adrenalina, quando você está muito... Não sei se deu para entender, mas o nome do hormônio era cortisol.
E quando você está muito agitado, você vai liberar a adrenalina, que também é um hormônio hiperglicemiante. Ele vai aumentar a glicemia e, consequentemente, a insulina. Então, vai causar toda uma bagunça no seu ciclo. Então, tenta manter a calma, tenta fazer meditações ou fazer alguma atividade que você gosta, sair para caminhar, conversar, distrair a cabeça e não ficar muito estressado, porque isso também vai prejudicar o seu ciclo. Então, no vídeo de hoje eu trouxe algumas dicas de estilo de vida que você pode fazer para estar ajudando. E eu tenho um outro vídeo sobre os macetes, tipo suplementos, remédios, sementes, tudo que você pode fazer para voltar.